com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Estamos agradecidos a Deus por mais uma oportunidade, né, que Ele tem nos dado na face da terra, porque a Bíblia Sagrada nos diz que o dia da manhã não é nosso. Ontem nós estávamos aqui, não era nosso o dia de hoje, mas o Senhor nos concedeu esta graça. Aleluia! A cada momento nós louvamos a Deus por nos agraciar com essa respiração, esse ar, nós respiramos, né? Louvado seja Deus, Ele tem nos garantido esta vitória, por isso nós louvamos a Deus, por isso nós amamos a Sua Santa Palavra, louvado seja Deus, né? Então nós vamos abrir nossas Bíblias em aos Hebreus 4:3, depois nós vamos em Efésios, tá? Capítulo 1. Aos Hebreus 4:3. Bem, foi taxado, eu espero que ele taxou ainda. Bem, eu vou repetir novamente, aos Hebreus, capítulo 4, versículo 3. Vou taxar, né? Diz assim: porque nós, o que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Amém? Amém. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nos predestinou para filhos. Louvado seja Deus, né? Eu não tenho mensagem para os irmãos, mas eu creio que o Senhor tem uma mensagem para nós, né? Eu também tenho que buscar a palavra, né? Todo homem, mulher de Deus, tem que buscar a palavra que vem de cima. A gente tem o conhecimento da letra, mas Deus tem a revelação do Espírito, louvado seja Deus, né? Eu faz 40 anos que leio a Bíblia 3 vezes por dia. Eu conheço a Bíblia, mas a necessidade de cada alma nesta noite eu não conheço, mas o Senhor conhece. Por isso nós louvamos a Deus, né? Que Ele é conhecedor de todas as coisas e Ele supre as nossas necessidades, tanto espirituais como naturais, né? Por isso eu vou fazer mais, pode continuar sentado, fazendo mais uma breve oração por causa da minha fé. Glórias a Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, me dirige durante esta pregação da palavra, Pai, trazendo uma palavra completa, de uma forma gloriosa aos corações, e venha preencher as necessidades espirituais do teu povo. Cada um chegou aqui, meu Pai, com uma necessidade, eu não conheço, mas o Senhor conhece. E o Senhor venha abençoar teus filhos e tuas filhas, e todos, ao termo desse culto, saiam regozijando, alimentados, abençoados, fortalecidos, como soldados, preparados para esse combate espiritual. Obrigado, Pai, por essa vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Estamos gratos a Deus por ter nos predestinado para a salvação, né? O que significa predestinado? Predestinado significa destinar a grandes eventos ou com antecipação. E nós lemos em Hebreus 4:3. A gente procura uma referência, né? Tem uma referência aqui em Hebreus 4:3, que nos leva lá no povo de Israel. O povo não entrou no repouso. Eles não entraram
Isso nos chama bastante atenção, porque Deus predestina, mas só vai chegar ao destino que quer. Por uma razão, louvado seja Deus. Existe uma razão que nós vamos passar, vamos falar sobre essa razão, o porquê que muitos não conseguem entrar na Terra Prometida. E hoje a Terra Prometida não é em outro país, literalmente. Nossa Terra Prometida é Jerusalém, a Jerusalém Celestial, onde tem uma promessa de uma vida eterna para a igreja do Senhor. Então o Senhor nos destinou para a salvação. Ela veio para todos, mas nem todos vão aceitar isso. Por isso, muitos nomes não foram escritos no livro da vida. Está lá em Apocalipse capítulo 17, versículo 8. Muitos não entrariam, Deus não escreveu o nome nos livros da vida, porque lá no princípio, quando o grande arquiteto, nosso Deus, ele projetou, ele já nos conhecia. A todas as almas que ele ia mandar na terra, ele conhecia uma por uma. Nós vamos ver aqui que realmente é verdade, Deus já conhecia, então ele não colocou no livro da vida, no livro dos salvos. Existem 3 tipos de pessoas no mundo: filhos de Deus, filhos da ira e os filhos do diabo. Os filhos do diabo, Deus não colocou o nome, não escreveu no livro da vida. Pelo que a gente entende nas Escrituras, porque essas almas antes já estavam com Deus, ele conhecia todas. Vamos ver aqui que Deus fala para Jó, no livro de Jó, capítulo 38, versículo 4. Jó era um homem de Deus, era um homem temente a Deus, ele servia a Deus com sinceridade. Mas Deus permitiu que o diabo tocasse, ferisse e levasse ele a uma pobreza material física. Ele ficou em ruínas, porque o diabo desafiou a Deus, porque Jó, ele era abençoado, literalmente por isso que ele era fiel. Deus disse não. Jó é fiel porque ele tem integridade de coração. O diabo desafiou a Deus e sobrou para Jó. O diabo falou, toca nos bens dele para ver se ele não vai desviar da tua presença. Tocou, acabou com todos os bens, até com os filhos, e Jó não sai da presença de Deus. O diabo dá outra volta em redor do globo da terra, vai até os céus novamente. Aí fala, mas se o Senhor tocar agora no corpo dele, ele vai blasfemar na tua face. Deus disse, então eu conheço Jó. Aí ele desce e vê Jó, uma chaga maligna, Deus não permite matar. A chaga maligna passou lá semanas, meses. A Bíblia não fala quanto tempo, ele ficou uma temporada leproso. Ali sim, no Deus precisa no corpo e rapando o corpo com o caco dele, tanta coceira, tanta chaga no seu corpo. E Jó não vacilou contra Deus. Jó venceu essa peleja. Ele foi perseguido até a primeira semana, os irmãos ainda se compadeceram dele. Mas depois de uma semana, os amigos de Jó diziam: esse homem está em pecado. E Jó não estava em pecado. Foi incitação de Satanás para que Jó blasfemasse, mas Jó se tornou, permaneceu fiel ao seu Criador. Louvado seja Deus. Então, louvado seja Deus, Deus já nos conhecia antes de nós nascermos. Jó 38:4. Deus disse a Jó: onde estava tu quando eu fundava a terra? Então Deus dá aqui um sinal de uma pré-existência do ser humano antes de nascer. Onde estava tu quando eu fundava a terra? A pessoa, por mais simples que seja, passa a compreender que já existíamos em algum lugar. Ou estávamos dentro de Deus, ou em algum outro lugar. Deus mandou te se levantar, porque Deus não fala com ninguém deitar. Mandou te colocar de pé,
criança. Não digas que é uma criança, porque eu te conhecia antes de você ser gerado no ventre de tua mãe. Eu já te conhecia e sabia que você era capaz de fazer essa obra. Louvado seja Deus, né? Então começamos a olhar para nós agora, antes de nós nascermos na terra. O Senhor já sabíamos que nós, um dia, nesse determinado dia, nesse exato momento, nós estaríamos reunidos adorando a Ele. Ele sabia. Antes de nós existirmos, nós íamos na ceia, ia caminhando por algum tempo, depois ia encontrar com a palavra, ia aderir à palavra, ia servir a Ele de coração, de corpo, alma e espírito. E hoje nós estamos aqui para a glória do teu santo nome, louvado seja Deus. Então a salvação veio para todos os povos, louvado seja Deus. Né? E a Bíblia nos deixa bem claro que todos os que é nascido de Deus vence o mundo. Qual a vitória que nos dá para vencer o mundo? É a nossa fé. Louvado seja Deus. Jó foi vitorioso por causa da sua fé. Se ele fosse olhar para as lepras, as perdas dos filhos, dos bens, dos trabalhadores, da fazenda, dos camelos, dos seus animais, se ele fosse olhar para isso, ele tinha perdido a fé. Mas ele continuou olhando para o Senhor, louvado seja Deus. Ele continuou na sua crença. Ainda que a mulher se revoltou, ela tinha uma certa razão, porque a situação era calamitosa, e Jó permaneceu fiel. Ela chegou a dizer: olha, maldição teu Deus e morre, porque nós já perdemos tudo, você está leproso. Essa mulher tu fala como uma doida. Mas eu tenho certeza que ele tem um crido. Se Deus deu os bens para nós, por que não recebemos também os males que Ele permitiu? E com tudo isso, Jó não pecou e foi vitorioso. Então hoje nós podemos passar a situação que passarmos. Mas nós temos que segurar a nossa fé. A fé remove montanhas, a fé abre portas onde não existe. Né? A fé é tudo para nós, a crença. Né? E quem tem fé permanece. A Bíblia diz que quem é nascido de Deus, né? Eu digo ontem aqui, né? 1 João capítulo 5, né? 4, uma coisa assim. Né? E a vitória é que, né? Quem é nascido de Deus, ele é vitorioso. Né? Porque Deus já sabia que ele ia ser fiel. Ele ia guardar a fé. Não importa a circunstância. Então, quem vence o mundo é quem tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Deus sabia que antes de mandar as almas para a terra, quem ia permanecer e quem não ia, quem seria o joio, ele sabia de tudo. Por quê? Deus era santo, mas Deus, Ele permite o livre-arbítrio. Lá no céu houve o livre-arbítrio. Né? Lá na eternidade, quando Lúcifer rebelou contra Deus, ele teve um livre-arbítrio de andar na verdade eu saí fora. Ele resolveu sair fora. Os anjos de Deus, pelo que eu entendo na palavra, eles têm livre-arbítrio. Eles têm livre-arbítrio, porque quando houve a rebelião, um terço dos anjos são convencidos por Satanás que eles iam ganhar a batalha e ia tomar conta do universo. Mas eles caíram, porque Deus é o Todo-Poderoso. Ele é o arquiteto do universo. Nós encontramos lá em Isaías capítulo 40, versículo 15, né? A terra, e encontramos também em Provérbios, né? Fala que o globo da terra é como um grãozinho de areia no universo, é uma coisa insignificante. Deus, a atmosfera de Deus criou muito mais do que grão de areias da praia. Tem trilhões
Ele circula por Deus, os movimentos, né? Todos os planetas, ele deu ordens, tudo cumpre as suas determinações, mas para o homem ele deu um livre-arbítrio, a escolha de um bem ou de um mal. E nós, pela misericórdia de Deus, escolhemos o bem, e nós estamos aqui louvados a Deus, né? Fomos predestinados, mas não significa que todos vão chegar lá, né? Nem todos vão chegar lá, por quê? Porque tem pessoas que no meio do caminho invertem os valores, resolve sair do projeto, resolve sair do plano. Deus deu esse livre-arbítrio, né? Para que o homem escolha onde ele quer passar a eternidade. Mas nós fizemos uma boa escolha, passar uma eternidade com Jesus. Sofrer as aflições de Jesus, padecer junto com Jesus, morrer ao lado de Jesus, literalmente, para vivermos a eternidade com Jesus, né? E nós temos um desafio. Somos predestinados, uma vez salvo, não é salvo para sempre. Jesus salva, ele faz o resgate, vem para a casa deles e agora você escolhe. Quer ser livre ou quer voltar à prisão? Infelizmente tem gente que resolve voltar à prisão. O mundo é uma prisão a céu aberto. Nós encontramos em Salmos, em diversas passagens da Bíblia, né? Que os pecados praticados são cordas do inferno que amarram as pessoas. As pessoas gostam de pecar porque naquele momento parece que não é ruim, é bom. Então a pessoa vai. Mas chegando eles são amarrados, amordaçados com as cordas dos seus pecados. Mas quando alguém está gemendo lá, amarrado, percebe que está numa prisão de Satanás, ele se depara com a palavra de Deus, ele se rende a Deus, e nós vamos de encontro com cordas espirituais da parte de Deus e com poder. Quebramos pelo poder da palavra as algemas da morte, e pelo poder da palavra nós resgatamos. Louvado seja Deus. Por cordas espirituais, trazemos ao ângulo do altar. Quantos homens e mulheres, né, do passado, ladrões, prostitutas, né? Teve um pastor que há uns 10 anos atrás esteve na minha casa, ele falou que ele era bandido perigoso, assaltante de banco, foi preso em 3 penitenciárias, fugiu das 3. E um dia se deparou com Jesus, deu de cara com a palavra, e as correntes do inferno rebentou, ele se libertou, foi lá, pagou a sua pena que devia, né? Porque a Bíblia diz que não deveis nada ao mundo, tudo que nós pedimos ao mundo, devemos pagar. Ele foi lá, pagou a sua dívida e saiu livre. O Senhor alvará soltura e continuou com Jesus, servindo a Deus no decorrer do tempo, dos anos, foi promovido e se tornou um grande pastor. Ele pregou aqui no trabalho que nós procuramos, ele era no estado do Paraná. Ele pregou aqui na Assembleia dele, né, uns anos atrás, né? E ele falou, irmãos, eu fico assim, quando eu sento no altar, e eu choro de alegria, porque aonde eu estava e aonde eu estou hoje. Hoje sou casado, eu tenho uma filha com 18 anos, né? Tinha 3 filhos, veio aí com as filhas, né? E aí eu conheci, e Deus fez um resgate, tirou das trevas e trouxe para o reino da luz, né? E Deus escolheu a liberdade para a vida, era uma pessoa predestinada. Estava no mundo, mas entrou pelos caminhos da vida, louvado seja Deus. E é uma bênção para as pessoas, louvado seja Deus. Mas Deus adverte aquele que vencer. Que vencer herdará todas as coisas. Está em Apocalipse 21:7. Aquele que vencer, nós estamos numa luta. Em Deus, e nós somos predestinados para o Senhor dizer, olha, está ali em Mateus, eu vou dar a espada para você gritar. É uma luta espiritual contra as trevas.
segura na pista. Né? Aí quando foi a noite, irmãos, eu fortaleceu a minha fé. E tinha um irmão de Araraquara para cá, o outro saiu da pista. E o outro ficou fazendo assim, jogando um para lá e para cá, e de repente ele voltou de novo na pista. Ele chegou até assustado, né? Porque ele pregador, ele ficou tremendo, assustado. Então se cumpriu aquela revelação, ele foi guardado pela oração. Por isso nós temos que ser obedientes a Deus, orarmos pelos nossos irmãos. Né? Os irmãos que congregam aqui, congregam em qualquer congregação, são filhos e filhas de Deus, são nossos irmãos, e a nossa família louvada. Então nós temos essa peleja, a Bíblia chama-se de porfia, uma luta, né? Com essa espada da palavra de Deus sai da boca. Né? E nós encontramos no Apocalipse, Jesus vai vencer Satanás e todos os demônios pela espada que sai da sua boca. A espada significa a palavra de poder para iluminar todos os mares da terra. Mas por enquanto nós estamos na luta por quê? A Bíblia diz que Satanás é o príncipe desse mundo. E nós estamos rodeados de anjos e ao redor de inimigos invisíveis aos nossos olhos. Né? Então nós temos que estar sempre atentos, sempre na oração, sempre ligado. Né? A pessoa quando se converte, ele não conta piada, não fala palavrão, não fala bobageira. Então ele se preserva, né? Ele se protege pela obediência da palavra, louvado seja Deus. Né? Então nós estamos numa peleja. Louvado seja Deus, nós somos vitoriosos. Vamos ver aqui, lá na antiguidade, Deus deu livre-arbítrio para o seu povo na época lá, né? Nós vamos encontrar em Deuteronômio 27, versículo 11 a 26 e 28, 1 a 14, que falaria sobre bênçãos e maldições. É nós que escolhemos. É o ser humano que escolhe o bênção ou a maldição. Qual que a pessoa quer? Qual que é melhor? É a bênção de Deus. Né? A bênção está pela obediência, a maldição está pela desobediência. O negócio é muito sério, né? Eu sempre falei, vou continuar falando, ser crente não é simplesmente sentar no banco de uma igreja. Isso é muito bom. É louvável, mas temos que estar cheios da palavra. Do conhecimento de Deus, para nós não perdermos a batalha no meio do caminho. Porque tem filho da ira na igreja, tem filho da ira no mundo. Filho da ira significa aquela pessoa desobediente. Aqui, graças a Deus, não tem, né? Mas eu já vi em lugares, já congreguei em lugares que cheio de pessoas rebeldes, pequenos, fofoqueiros, né? Trabalha mais para o inimigo do que para Deus. Então a pessoa está desconectada da verdade, né? Está ali como filho da ira, que não se converte nunca. Ouve sempre a verdade, mas nunca se converte. Está cheio de gente dentro das igrejas assim, né? E os filhos da ira estão lá fora, Deus está chamando, né? Dá sonho, dá visões, Deus fala, usa o profeta, e entra no ouvido e sai no outro, né? Chamado filhos da ira. E o joio também, além de ter o mundo, ainda tem dentro das igrejas, né? Nós encontramos uma passagem lá no Evangelho, não me lembro se é Mateus ou Marcos, que fala que Deus plantou no seu jardim o trigo. E passado alguns dias, o trigo cresceu e apareceu um joio no meio. Aí o discípulo disse: Senhor, se tu não plantasse trigo no teu jardim? É sim, plantei trigo, mas também tem joio. Ele parece com trigo, mas não é trigo. O trigo cresce, depois
e omissão. E Judas se arrependeu, procurou arrependimento, mas não achou. E foi se enforcar. Então, no final, na volta de Jesus, vai ser revelado aí o iníquo, né? Vai ser revelado os joios, né? Mas os filhos estão sempre em casa com o pai, louvado seja. Jeremias 21:8 também diz: a este povo dirás assim, assim diz o Senhor, eis que põe diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Que Deus disse isso para os seus eleitos. Né? Deus pôs isso diante dos eleitos. Sabe o que vocês querem, da vida ou da morte? Né? Lá no Salmo 109, versículo 17, fala que quem não quer a bênção, a maldição acompanha. Salmo 29, versículo 17. Quem não quer a bênção, automaticamente está a maldição. Ele não desejou a bênção. A bênção é a verdade, é a palavra, é Jesus. Aquele irmão, aquela irmã abençoada, é uma bênção na sua vida, na nossa vida. Então, quem não quer a bênção, o que a pessoa quer? Então, nós louvamos a Deus por esta graça, louvado seja Deus. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10 e 11, diz: ou que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Haverá na segunda morte. Então, nós temos que vencer. Porque já estou com 40 anos no Evangelho. Se a pessoa se rebeliar e dizer um não para Jesus, ele perde tudo. Perde tudo. É tão fácil a pessoa falar não, perdeu tudo. Zerou onde ele ia tomar posse. Então nós não podemos vacilar. Não podemos perder essa batalha. Um dia ali na igreja, na área da igreja, o irmão me contou um triste mundo, vamos falar assim, né? Tinha uma filha doente, a filha não sarava. E orava, e pedia oração, e campanha, os caras não saravam. E a irmã se precipitou, dormiu no campo de batalha, vacilou, e contrata o diabo para curar. Mas foi na hora a menina ficou boa. Literalmente, fisicamente ficou boa. A doença foi embora, mas entrou uma doença pior. A mãe e a filha ficou endemoniadas. Morreram espiritualmente. Ele já tomou posse aqui ali. Endemoniado com problema espiritual. Essa é a pior doença que existe. Né? É um demônio na vida de uma pessoa. É uma morte terrível. Né? Então ela tinha que guardar a fé, guardar a palavra. Né? Porque nós encontramos no livro de Hebreus, né? Livro capítulo 11, capítulo 12, fala que muitos homens e mulheres de Deus sofreram aflições, perseguições, andaram nus, vestidos, né? Suas vestes eram feitas com peles de cabra, porque eles não tinham tempo de trabalhar por causa da perseguição. Né? Eles viviam nas montanhas, faziam buraco, igual coelho dentro da toca, por causa da fé, por causa da palavra, por causa da vida eterna. Muitos foram encerrados pelo meio. Segundo as histórias que Isaías, o profeta, foi encerrado no meio, vivo, mas não negou a sua fé. Aconteça o que acontecer, não podemos negar a nossa fé. Deixa a boca fumar do outro lado. O nosso Jesus nos garante a vitória, louvado. É verdade, né? Tem gente que ele segue porque não alcançou o que queria, não. A nossa maior bênção é a salvação. O corpo vai virar pó, o dia vai voltar para o pó da terra. Né? Mas nós temos que permanecer para sempre. A vitória será dos vencedores. Aquele que vencer, né, herdará todas as coisas. E vamos reinar com Cristo. Acontece que a vida é curta, compensa padecer por Cristo. Nós ainda somos pecadores e padecemos, mas Jesus Santo e Perfeito padeceu por nós. Não tinha dívida nenhuma. Pagou pelas nossas dívidas, né? Muitas das vezes somos afrontados, sofremos porque nós ainda pecamos contra Deus, né? Mas Ele é o sumo sacerdote perfeito, que está num lugar santo, chamado Santo dos Santos, lá nos céus, intercede pelos pecadores, que é a igreja. Vem intercedendo. Deus está irado por causa do pecado. Né? No Salmo 7, versículo 11 diz: Deus é o justo juiz que se ira
todos os dias. Ele está irado com o mundo, com a igreja aí, em pecado aí. Deus está irado, muito frugal. Aí Jesus intercede e diz: Pai, é o meu sangue que derramei por essas almas. Meu amor do filho, Deus aplaca a sua ira e tem misericórdia de nós e nos abençoa, porque nós temos um intercessor, chamado de mediador entre Deus e os homens. Por isso nós somos alegres, por isso nós estamos vivos, por isso nós estamos na casa de oração. Recebemos uma graça de Deus, um sumo sacerdote perfeito. Louvado seja Deus. E ao que vencer, que concederei que se assente comigo no meu trono. Vamos sentar no trono de Jesus ao lado dele. Assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Está em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Louvado seja Deus. Você o aceitaria como Senhor e Salvador? Eu jamais, Senhor e Salvador, louvado seja Deus. E os que haveriam de aceitar como Senhor e Salvador em dois povos, os vencedores e os vencidos. Os que iam se entregar a Jesus, os vencedores, que são os eleitos, que estão com o nome escrito nos céus, e os vencidos, que vieram para a igreja, mas não permaneceram. Pelo menos a gente está vendo falar sobre isso, foram voltaram para trás, renunciaram, porque veio para a igreja, ele foi curado, que não alcançou a bênção que ele pediu. Não tem bênção maior do que a salvação. A salvação é a maior bênção que o ser humano pode receber na face da terra. Louvado seja Deus. Então está aqui, irmãos. O Filho de Deus não desiste nunca, mesmo em grande aflição, por causa da fé. A gente já falou sobre isso, está em Hebreus 11, 33 e 37. Que muitos foram cerrados, andaram nus, e padeceram, foram surrados, foram torturados, mas não negaram a sua fé. Nós passamos um décimo de sofrimento dos irmãos do tempo de Paulo, Pedro e outros, naquela época passaram. Nós não sofremos um décimo. Nós temos que louvar a Deus por essa graça, e por enquanto nós ainda temos paz no nosso país. Ninguém sabe até quando vai essa paz, mas até hoje nós sabemos que temos liberdade para servir a Deus, para adorar o Senhor, louvado seja Deus. Meus filhos do diabo Joio, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Deus conhece. Lá no Gênesis capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, Deus fez o universo, o universo, todo o universo, dentro de 6 dias. Ele projetou tudo. Sabia que ia criar o homem, que o homem não ia obedecer, ia cair, ia mandar um libertador, ia mandar um segundo Adão, e como mandou, e como realizou essa grandiosa obra. Então, lá na eternidade, ele já sabia tudo. Eu repeti novamente o que eu falei, as qualidades de alma seria vida. Estava com Deus, era santo, mas depois que a pessoa, Deus envia a pessoa, ele que vai determinar o que ele quer ser, onde ele quer morar, onde quer passar a eternidade. A pessoa vai decidir. Nosso Deus não é ditador, ele é democrático. Escolha o que você quer. Está aqui a palavra, está aqui a paz, está aqui a promessa, a minha bondade, a minha misericórdia sobre vocês. Escolha o que vocês querem. E nós escolhemos a melhor parte. Estamos aqui, louvados a Deus, adorando o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Deus abençoe o Espírito Santo. Continua falando ao meu, aos nossos corações. Louvado seja Deus. Nos segura para sempre nesse caminho santo, maravilhoso. Não importa o sofrimento triste. O que nos importa é que nosso nome está escrito no livro da vida. E quando nós chegarmos lá, o Senhor disse: Vem, vinde a mim, bendito meu Pai. Recebei o reino por herança, que está preparado desde a fundação do mundo. E vai receber a sua igreja lá. Aí não vai ter mais dor, não vai ter mais aflição, não vai ter mais luto. É uma alegria, um gozo perpétuo. Louvado seja Deus. Enquanto está se perdendo, vai ficar diante de Deus num sofrimento, as amarguras
santo, semelhante ao de Cristo, parecido, né? O corpo de Cristo, um corpo astrofísico, cheio de glória.